Oi, gente linda. Tudo bem? Tudo joinha com vocês? Tudo certinho, né, gente? Vamos lá para a nossa aula de português, tá bom? Vamos começar lembrando aqui vocês sobre as avaliações que a Pro deu, tá joia? Quem quiser, tira um print aqui dessa tela, tá bom, gente? E vai lá dar uma conferidinha. Será que eu fiz todas essas avaliações? Tá joia? Português, dia 14 de setembro e 23 de novembro. Matemática, dia 19 de novembro e 23 de novembro. Ciências, dia 3 de novembro e 24 de novembro. História e Geografia, dia 25 de novembro. E hoje eu ainda vou postar uma avaliação, tá? De História e Geografia. Tá joia, gente? Vamos deixar tudo em dia, né? Aquela nossa combinação da live, tá bom? Vocês sabem que na segunda-feira, que é dia 30 de novembro, a Pro tem que entregar todas as notas já fechadinhas. Então, aí não vai mais dar tempo de vocês ficarem fazendo avaliação. Então, vamos pegar firme aí para a gente fechar esse nosso ano com chave de ouro, tá bom, gente? E aí, todo mundo tá com tudo em ordem, né? Aí, se vocês foram bem nas avaliações, ninguém vai ficar de APP. Já pensou que legal? Mas para isso a gente tem que correr atrás, né? Nada cai do céu. Então vamos lá. Nós vamos começar a última unidade de português, tanto desse caderno 4 quanto do terceiro ano, né? Nós vamos finalizar o ano com essa unidade. Muito prazer, Emília. Aí, esses pensamentos aqui, vocês vão perceber que todos eles são da Emília, porque, olha, ei, o que são todas essas coisas aqui? Cadê aquele doutor cara de coruja? Eu não aguento mais, quero muito sair falando por aí. Não faz o menor sentido ser desse jeito. Ser do meu jeito é bem melhor. Ah, eu tenho tanta coisa para falar, mas desse jeito toda destroçada não dá. Então, tá vendo, gente? Tudo isso já dá para perceber que é fala da senhora Emília, né? Bem sapequinha. Exploração e descoberta. Hora da história. Acalme-se, Emília. Você se lembra de como acabou assim, toda destroçada? De qualquer jeito, teremos de levá-la até o doutor Caramujo. Talvez ele também tenha alguma solução para curar a sua mudez. Ela estava sem falar, né? Quando fica sem falar é porque fica muda. Essa boneca tem mesmo opinião e quer falar tudo o que pensa. Antes de levá-la ao doutor Caramujo, é melhor saber o que aconteceu para deixá-la tão desconjuntada. Quem deixou Emília desse jeito? E por que fez isso? De quem você desconfia? Sua professora vai esclarecer esse grande mistério. Eu vou ler aqui um trechinho, não está aqui na aula, aqui comigo, tá? No capítulo A Festa e o Major, ficamos sabendo que Emília estava desaparecida desde a briga que tivera com a dona Carochinha. O mordomo do reino, a pedido do príncipe escamado, saiu à procura da boneca. Tempos depois voltou esbaforido. Então vamos ver o que aconteceu agora. Dona Emília foi assaltada por algum bandido, gritou ele. Está lá na Gruta dos Tesouros, estendida no chão como morta. Imediatamente, Narizinho pulou do trono e correu em salvação da sua querida boneca. Encontrou-a caída por terra, com o rosto arranhado,
sem dar o menor acordo de si. O doutor Caramujo, chamado com urgência, despertou-a logo com um bom beliscão, depois de fazer o indispensável diagnóstico. Quem será o monstro que fez isso para a coitada? Exclamou a menina, examinando-lhe a cara e vendo-a com um dos olhos de retrosa arrancado. Não bastava ser muda, vai ficar cega também? Coitadinha da minha Emília. Impossível descobrir o criminoso, declarou o príncipe. Não há indícios. Só depois que o doutor Caramujo curá-la da mudez é que poderemos descobrir alguma coisa. Havemos de tratar disso amanhã bem cedo, concluiu o Narizinho. Agora é muito tarde. Estou pendendo de sono. E, dando boas noites ao príncipe, retirou-se com Emília para seus aposentos. E então, quem que vocês acham que fez isso com a Emília e por qual razão? Então, pensa aí um pouquinho. Olha como que ela foi encontrada, né? O que a gente vai ter aqui, gente? Acompanhe a primeira parte dessa história. E então, como é que é? Dá para encurtar essa conversa e colocar a mão na massa? Tenho muita coisa para contar. Quem está falando é a Emília, né, gente? Só mais um segundinho, Emília. Agora as crianças querem saber como você nasceu. A professora vai continuar a contar essa história. Então, já contei, né, como é que ela estava lá. Agora vocês vão entender um pouquinho melhor essa história que eu vou contar aqui, ó. Também faz parte, né, do livro Reinações de Narizinho. Veio a boneca. O doutor escolheu uma pílula falante e pôs-lhe na boca. Engula de uma vez, disse Narizinho, ensinando a Emília como se engole pílula. E não faça tanta careta que arrebenta o outro olho. Emília engoliu a pílula, muito bem engolida, e começou a falar no mesmo instante. A primeira coisa que disse foi: estou com um horrível gosto de sapo na boca. E falou mais de 1 hora sem parar. Falou tanto que Narizinho, atordoada, disse ao doutor que era melhor fazê-la vomitar aquela pílula e engolir uma outra mais fraca. Ela não estava já aguentando. A Emília, ela não parava de falar. Não é preciso, explicou o grande médico. Ela que fale até cansar. Depois de algumas horas de falação, sossega e fica como toda a gente. Isto é fala recolhida, que tem que ser botada para fora. Ora, graças, exclamou a menina. Podemos agora conversar como gente e saber quem foi o bandido que assaltou você na gruta. Conte o caso direitinho. Emília impertigou-se toda e começou a dizer na sua falinha fina de boneca de pano. Pois foi aquela boba da dona Carocha. A Coroca apareceu na gruta das cascas. Que cascas, Emília? Você parece que ainda não está regulando. Cascas sim, repetiu a boneca teimosamente. Dessas cascas de bichos moles que você tanto admira e chama conchas. A Coroca apareceu e começou a procurar aquele boneco. Que boneco, Emília? O tal Polegada, que furava bolos e você escondeu numa casca bem lá no fundo. Começou a procurar e foi sacudindo as cascas uma por uma para ver qual tinha boneco dentro. E tanto procurou que achou. E agarrou na casca e foi saindo com ela debaixo do cobertor. Da mantilha, Emília. Do cobertor. Mantilha, boba. Mantilha é aquela... parece um chale, né? Que a pessoa põe um pouquinho na cabeça, nas costas, né? Para não passar frio. Cobertor. Foi saindo com ela debaixo do cobertor. E eu vi e pulei para cima dela.
mas a coroca me unhou a cara e me bateu com a casca na cabeça, com tanta força que dormi. Só acordei quando o doutor Cara de Coruja, doutor Caramujo, Emília, doutor Cara de Coruja. Só acordei quando o doutor Cara de Corujíssima me entregou um liscabão. Beliscão, emendou Narizinho pela última vez, enfiando a boneca no bolso. Viu que a fala da Emília ainda não estava bem ajustada, coisa que só o tempo poderia conseguir. Viu também que era de gênio teimoso e asneirenta, por natureza, pensando a respeito de tudo de um modo especial todo seu. Melhor que seja assim, filosofou o Narizinho. As ideias de vovó e tia Anastácia a respeito de tudo são tão sabidas que a gente já as adivinha antes que elas abram a boca. As ideias de Emília hão de ser sempre novidades. E voltou para o palácio, onde a corte estava reunida para outra festa que o príncipe havia organizado. Mas assim que entrou na sala de baile, rompeu um grande estrondo lá fora. O estrondo de uma voz que dizia: Narizinho, vovó está chamando. Tamanho susto causou aquele trovão entre os personagens do reino marinho que todos se sumiram como por encanto. Sobreveio então uma ventania muito forte que envolveu a menina e a boneca, arrastando-as do fundo do oceano para a beira do ribeirãozinho do pomar. Estavam no sítio de Dona Benta outra vez. Legal, né? Então, é uma história do Monteiro Lobato e está num livro dele chamado Reinações de Narizinho. Então, vamos lá, produção de texto. Agora que você já sabe muito sobre a Emília, que tal ajudá-la a ficar arrumadinha? Com a ajuda da professora, você e sua turma confeccionarão a Emília aos poucos, um pouquinho hoje, mais um tantinho em outro dia, depois alguns ajustes e pronto. Então, aqui é uma proposta para fazer uma Emília de pano, tá, gente? Então, é claro que essa atividade ela vai ser adaptada. Eu vou deixar vocês à vontade, se vocês tiverem material aí, quiserem confeccionar uma Emília, vai ficar a coisa mais linda. Mocobom é lafar, digo, como é bom falar. Depois de tomar a pílula falante, fiquei com um horrível gosto de sapo na boca. E não consigo parar de falar, blá, 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 blá. Não se preocupe, Emília, as minhas pílulas curam qualquer coisa. Você estava com a fala recolhida. De início vai tagarelar sem parar, mas logo falará normalmente. Ó, o doutor Caramujo aí, gente. Bom, prepare os materiais necessários para criar um cantinho de trabalho do terceiro ano. Então, vocês podem criar esse cantinho aí na casa de vocês. Vou começar criando um nome bem interessante para o ateliê. Então, aqui no meio, vocês vão poder colocar um nome, né? Para esse lugar onde vocês vão confeccionar a Emília, né? Se for assim, se vocês quiserem, tá bom? Mas o nome aí para o ateliê a gente pode dar. Então, cada um vai dar o nome que quiser, tá? Então, aí vocês vão ficar livres para escolher esse nome. Agora é hora de registrar as instruções dessa montagem para que outras crianças também possam fazê-la. Afinal, quem é que não gostaria de criar sua própria personagem para, com ela, vivenciar brincadeiras bem divertidas? Para isso, você e seus colegas vão preparar um tutorial. Isso mesmo. Então, o que é tutorial que a gente está vendo tanto agora, né? Na internet, no YouTube. Agora tem tutorial sobre tudo, né? Tutorial é um conteúdo escrito ou gravado por meio de mídia digital, baseado em informações iniciais sobre um assunto.
criado para ensinar alguma técnica passo a passo. Então, o tutorial é uma explicação, né, sobre alguma coisa que a gente quer aprender. A gente põe lá, tutorial, quero aprender como mexer no Zoom. Aí vai vir alguém com todas as explicações, tá? Então, hoje em dia está super moda tutorial. O que a Pro vai fazer? Siga essas instruções para iniciar seu trabalho. Em um rascunho, faça um pequeno roteiro com as instruções que serão fornecidas ao público. Organize os equipamentos e materiais necessários. Sua professora pode lhe ajudar nessa tarefa. Ensaie algumas vezes o que você vai abordar nesse vídeo. Ensaie na escola, em casa, em frente ao espelho. Escolha um local silencioso para a gravação do vídeo. Quando estiver preparado, faça a sua gravação, que poderá ser individual ou em pequenos grupos. A escolha é sua. A sua professora lhe auxiliará a gerar um QR Code do vídeo. Colhe o código no quadro ao lado para que você e seus colegas possam assisti-lo sempre que desejar. Então, aqui, gente, é claro que são atividades impossíveis, né, de se fazer no nosso grupo da nossa sala, tá? Então, o que a Pro resolveu fazer? Deixar vocês à vontade, se vocês quiserem construir a Emília de vocês, eu vou colocar aqui um tutorial. Então, aqui são os passos com as figuras, tá? Então, aqui a ordem é assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, e aqui a Emília prontinha já. E aqui eu vou deixar por escrito, se vocês quiserem tirar um print dessas telas aqui, e depois quiserem confeccionar a Emília de vocês, está tudo explicadinho aqui. Quem quiser também pode pesquisar vídeos lá no YouTube, tem bastante coisa, tá bom? Então, essa atividade, ela vai ser... eu vou deixar vocês à vontade, porque eu sei que tem gente que tem tudo isso aí em casa para fazer e tem vontade, né, de aprender como fazer uma Emília de pano, e tem gente que não tem esses materiais, não tem condições, tá? A rotina da casa está pedindo agora outras prioridades, então a Pro entende tudo isso, tá bom, gente? Então, eu vou ler rapidinho aqui com vocês, o passo a passo para se construir uma Emília. Observação, lembre-se, não descarte nada, pois tudo será utilizado. Então, material recomendado, uma meia calça infantil, tamanho P, branca, bola de isopor, novelos de lã, vermelho e amarelo, fita de cetim, EVA, botões pretos e verdes, cola branca, tesoura e fibra siliconada. 2. Dobre a meia ao meio e corte-a na altura dos joelhos. Após cortada, utilize as partes do seguinte modo: da cintura até o joelho para fazer o corpo e as pernas. E a outra parte para formar os braços da boneca. Vocês vão ver aqui, por exemplo, esse passo número 2. Se vocês voltarem, o passo número 2 vai estar aqui, tá? Passo número 3. Então, vocês vão seguindo a ordem também lá na parte de figuras, tá bom? E aqui na parte de escrita. Amarre com fita vermelha os extremos que ficaram abertos para definir os pezinhos da boneca. 4. Pegue a parte cortada para formar os braços e corte 3 dedos acima da costura. 5. Em seguida, amarre as partes abertas, 2 dedos acima do corte, para determinar as mãos. 6. Agora, para compor a parte superior do corpo, né, a parte dos braços, meça 4 dedos da cintura para baixo e, com o auxílio de uma caneta, faça um traço vertical de aproximadamente 2 dedos do lado direito e do lado esquerdo do corpo para transpassar os braços. 7. Na altura da cintura, com a mesma caneta,
Faça pequenos traços verticais por toda a sua extensão, com espaçamento de um dedo aproximadamente. Corte as marcações de ambos os lados do tronco para introduzir os braços, conforme indica a foto. Aí tem que voltar sempre lá na foto. Depois preencha os braços, o tronco e as pernas com o enchimento. Após preencher todo o corpo, tronco, braços e pernas com a fibra siliconada, coloque um dos braços na abertura do lado direito e o outro na abertura do lado esquerdo, juntando-os internamente no centro do tronco com um pequeno nó, para estruturar o corpo da boneca. 9, como mostra a imagem, o corpo da boneca está definido. 10, para fazer a cabeça, utilize uma das partes cortadas dos pés da meia e insira a bola de isopor. Puxe bem a meia até obter uma superfície uniforme. Amarre o excesso com um pedaço de lã na parte inferior da bola, como mostra a imagem a seguir. E está ali, né, a imagem. 11, utilize o fio que restou de lã amarrado ao pescoço e una-o com um nó aos braços da boneca. Depois de amarrado, corte as marcações traçadas na parte superior da meia e passe com cuidado a fita amarela para delimitar o pescoço. 13, enrole um papelão. Enrole em um papelão a lã, né, vermelha e amarela, de forma aleatória. Depois corte os fios de uma das extremidades e separe-os em grupos para criar o cabelo. Faça pequenos cortes centralizados no tecido da parte superior da cabeça. Pegue um grupinho de fios com o auxílio de um palito, passe-o de modo que de ambos os lados atinjam a mesma altura. Por fim, faça um nó no centro da cabeça com os fios para deixá-los bem firmes. Repita a operação nos demais cortes. Outra sugestão é colar com cola branca, mas nesse caso será preciso considerar o tempo de secagem. 14, para fazer o rosto, posicione os olhos com botões pretos, fixando-os com um alfinete sem ponta. Com uma caneta de ponta fina, demarque o nariz. E para a boca, desenhe e corte um coração no EVA vermelho e com um pedaço de lã da mesma cor, faça um semicírculo. Veja os detalhes na imagem. E, por fim, desenhe um molde padrão para confeccionar a roupa. Com o auxílio do molde, reproduza e corte a silhueta do molde no EVA vermelho e, posteriormente, no amarelo. Depois, junte as duas partes da boneca. Sugerimos cola para EVA. E decore o vestido com os 6 botões verdes. Legal, né, gente? Olha quantas pessoas já fizeram Emílias. Né? Olha quantas Emílias diferentes a Pro colocou aí. Então, pessoal, essa atividade ela vai ser de acordo com as possibilidades de vocês aí em casa, tá bom? Vai ficar uma atividade livre. Quem puder fazer, eu acho que vai se divertir bastante, né? Pensou se tem uma mamãe, uma vovó que gosta de costurar? Nossa, elas vão adorar fazer uma Emília. E aí, quem fizer pode mandar foto para a Pro, tá bom? E quem não puder fazer, não tem problema, gente. Não precisa ficar chateada, não, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para a página 56, análise e reflexão sobre a língua. Que língua? A nossa língua, a língua portuguesa. Vocês já sabem que gramática, né, é um livrinho que tem todas as regras da nossa língua. E dentro da gramática, hoje, nós vamos aprender sobre verbos, tá? A pílula falante de um certo doutor Caramujo resolveu o problema da fala recolhida de Emília. Mas veja só o que aconteceu. Emília engoliu a pílula, muito bem engolida, e começou a falar no mesmo instante. A primeira coisa que disse foi: estou com um horrível gosto de sapo na boca.
E falou mais de 1 hora sem parar. Então, a primeira coisa, vocês vão ver que aqui do lado dessa escrita tem um espaço vazio. Eu coloquei essa forma geométrica aqui só para vocês perceberem, mas não tem ela aí, não. Tem um espaço vazio aqui. O que vocês vão ter que fazer? No espaço em branco, ao lado do texto, desenhe a boneca Emília, ilustrando esse exato momento da história. Então, vocês vão ler novamente aqui e vão desenhar a Emília nesse exato momento da história, tá? Que palavra em especial deu a você a indicação da ação que a boneca estava praticando? O que ela estava fazendo aqui, ó? Estou com um horrível gosto de sapo na boca. E olha o que ela fez. Falou. Essa foi a ação dela, gente. A ação de falar, tá? Então, vocês podem pintar aqui nesse trecho essas 3 palavrinhas. Falou. Então, eu queria recordar uma coisa com vocês. Nós aprendemos sobre substantivos. A gente sempre chamou essa parte da nossa gramática de nome, porque o substantivo, ele realmente dá nome para tudo que existe no nosso mundo, tá? Então, quando eu olho para uma parede, a palavra parede está dando nome para aquilo que eu estou vendo. Quando eu não estou vendo uma parede, mas eu penso na palavra parede, se eu fechar o meu olho, eu consigo formar a ideia do que seja uma parede, então, tudo que eu consigo formar a ideia do que seja, essa palavra é um substantivo, tá? É um nome. Nossa, Pro, mas eu não consigo pegar, por exemplo, o amor. Não consigo pegar o amor. Não consigo ver ele assim, concretamente. Mas eu tenho a ideia do que seja amor. Então, se eu faço a ideia do que seja, a palavra amor é um substantivo, tá? Porque está dando nome para um sentimento. Então, tudo que você consegue formar a ideia do que seja é um substantivo. Agora, nessa unidade, nós vamos aprender sobre verbo. Verbo não é um nome que a gente dá para alguma coisa. Verbo tem a ver com ação. O que foi que alguma personagem, alguma pessoa realizou, né? Que ação que ela teve. E essa ação que for realizada por alguém, ela pode estar sendo realizada agora, né? Se ela estiver sendo realizada agora, ela está sendo realizada no tempo presente. É o que está acontecendo agora. Essa ação, ela também pode já ter sido realizada. Se ela foi realizada já, é porque isso aconteceu num tempo passado. Já foi realizada, já passou. E se essa ação ainda vai ser realizada, então ela vai fazer parte de um tempo futuro. Então, essas ações, gente, que são os verbos, eles podem ocorrer em variados tempos, tá? Ele pode já ter ocorrido, aí é o passado, ele pode estar ocorrendo agora, aí é o presente, e pode ser que ele ainda vá ocorrer, aí é o futuro, tá bom? Então, o verbo é assim. Então, falou. Quem foi que falou? Esse verbo aqui, ele está flexionado. Quem foi que falou? A gente sabe que quem falou foi a Emília, porque nesse assunto aqui a gente está tratando sobre ela, tá? Mas esse verbo, ele tem uma forma original dele, que a gente chama de infinitivo. Falou é do verbo falar, né? Então, falar é o verbo na forma de infinitivo, na sua forma original, tá? E aí, esse verbo, ele vai ser flexionado de acordo com o sujeito aí, né? Então, quem falou nesse caso aqui foi a Emília. A Emília falou.
Então, vamos continuar para ver o que esse exercício quer da gente. Leia esse trecho do texto e responda as questões apresentadas. Emília engoliu a pílula muito bem engolida e começou a falar no mesmo instante. Então, aqui vocês já têm que perceber o que é, por exemplo, um substantivo. Olha, Emília é um substantivo próprio, é o nome de uma personagem, tá? Agora, que ação que a Emília teve? Ela teve a ação de engolir uma pílula, tá? E depois ela teve a ação de começar a falar no mesmo instante. Então, as ações praticadas por Emília ainda vão acontecer ou já aconteceram? Emília engoliu? Então, ela já engoliu, né, gente? E ela começou? Então, essas ações da Emília já aconteceram, tá? Essas ações fazem parte lá do tempo passado. Ela já realizou essas ações. Circule na frase as palavras que deram a você essa indicação. Engoliu, que é um verbo, e começou, que é outro verbo. Esses verbos estão flexionados, né? Porque eles querem concordar com esse sujeito aqui, com a Emília. Tá? A Emília engoliu, a Emília começou. A Emília engoliu o quê? A pílula. A Emília começou o quê? A falar, tá? Se eu quisesse esses verbos no infinitivo, né, na forma original deles, engoliu é do verbo engolir. Começou é do verbo começar, tá? Podemos, então, concluir que essas ações ocorreram, se ela já engoliu, se ela já começou, ocorreram no tempo passado ou ainda elas vão ocorrer no tempo futuro? Já ocorreram, né, gente? Já ocorreram no tempo passado, tá? Esse certinho é um certinho geral aqui para todo o exercício, tá bom? Se essas ações ainda não tivessem sido praticadas pela boneca, como é que a frase deveria ser escrita? Então, se elas ainda não tivessem sido praticadas, quer dizer que elas ainda vão ser praticadas? Então, aí já é um tempo futuro, porque elas ainda vão acontecer. Então, ficaria assim, ó. Emília engolirá a pílula, muito bem engolida, e começará a falar no mesmo instante, tá? Então, aqui engolirá, o verbo já está no futuro, começará, o verbo já está no futuro. Nesse caso, as ações ocorrerão em um tempo futuro, tá bom? Viu como o verbo ele vai se flexionando, ele vai mudando? Ele pode mudar para concordar com o sujeito, né? Relacionado a quem é que ele está falando aqui, ó. Quem é que vai engolir alguma pílula? A Emília. Ele pode também se flexionar de acordo com o tempo em que a ação vai acontecer, tá? Engolir, o verbo está no infinitivo. Se eu quero falar que a Emília engoliu hoje, no presente, a Emília engole. Se eu quero falar que ela já engoliu no passado, a Emília engoliu. E se eu quero falar que ela ainda vai engolir a pílula, a Emília engolirá. Tá vendo? O verbo ele vai se flexionando, ele vai mudando de acordo aí com a necessidade. Imagine que a frase em destaque na questão anterior estivesse escrita desta maneira. Emília engole a pílula, muito bem engolida, e começa a falar no mesmo instante. Tá vendo agora o verbo, os dois verbos? Agora já mudou o tempo verbal aqui, tá? Nesse caso, entendemos que a ação ainda não foi praticada, seria passado. Não, seria o futuro.
A ação ainda não foi praticada, seria o futuro. A ação está sendo praticada no tempo presente, isto é, no próprio momento da fala, ou a ação já foi praticada. Aí sim é passado, né? Aqui, ó, Emília engole. Está falando de uma coisa que ela está fazendo agora, gente. Emília engole a pílula, muito bem engolida, e começa a falar no mesmo instante. Então, nesse caso aí, a ação está sendo praticada no tempo presente, tá? No próprio momento da fala. Então, a gente já viu como um verbo pode estar no tempo passado, presente ou futuro, tá bom? A partir desse exercício 4, a Pro vai deixar vocês fazerem sozinhos e nós vamos corrigir todos esses exercícios na live de segunda-feira, tá bom? Então, vamos lá. A Emília está explicando aqui. Ei, alguém aí pode me explicar por que estamos falando tanto tempo a respeito das mesmas palavras? Calma, Emília, vamos lá. Todas essas reflexões foram feitas para chegarmos a um conceito importante. As palavras que foram modificadas para informar a ideia de tempo passado, presente ou futuro são chamadas de verbos. Então, verbo, gente, é mais aí um conceito que faz parte da nossa gramática, né? Das regrinhas da nossa língua e que vocês vão começar a aprender, tá? É claro que nesse ano o aprendizado vai ser assim, ainda de uma forma bem simples, né? Aí, cada ano que for passando, o caderno vai se aprofundando um pouquinho mais no assunto, tá bom? Então, aqui, reescreva o trecho abaixo, alterando o tempo verbal para o passado, indicando que as ações apresentadas já ocorreram. Então, Emília fala 3 horas sem parar. Narizinho cansada, guarda a boneca no bolso. Primeiro, vocês têm que saber quais são os verbos aí, quais são as ações, né? A ação da Emília é de falar e a ação da Narizinho é de guardar, tá? Aí vocês vão pegar essas formas verbais aí e vão passar esse verbo para o passado, como se elas já tivessem feito essas ações, tá? E aí vão, claro, né, deixar parágrafo, começar a frase com letra maiúscula. Então, aqui essa frase vocês vão colocar o tempo verbal no passado, tá, gente? Se vocês perceberem, o tempo verbal usado aqui no exemplo está no presente. E vocês vão passar para o passado. Pinte o verbo em cada frase a seguir e depois reescreva-as nos tempos pedidos. Doutor Caramujo ficará bravo. Então, esse verbo, ele está no tempo futuro. Você vai ter que reescrever essa frase. Primeiro, você circula o verbo da frase, pinta. Aí, você vai reescrever essa frase, só que agora o verbo vai ter que estar no passado, tá? B. O príncipe escamado olhou para o relógio. Vai ter que ver qual que é o verbo aí, qual que foi a ação do príncipe escamado. Essa ação dele sendo citada aí no passado, e você vai reescrever essa frase colocando o verbo no presente. Narizinho e Emília conversam com Dona Aranha. Aqui no exemplo, a ação da Narizinho e da Emília, a ação está no presente. Você vai ter que colocar esse verbo no futuro, tá bom? E claro que vai ter que estar no plural, né? Porque está falando agora de 2 personagens aí, tá vendo? O verbo também pode estar no singular, pode estar no plural, ele pode estar no passado, no presente ou no futuro, tá bom? A forma que dá nome ao verbo é chamada de infinitivo. Veja, o porco grunhe, grunhe.
é do verbo grunhir. Grunhir, então, é o verbo na forma do infinitivo, né? Na forma original. E aí, quando esse verbo for flexionado, aí ele vai mudando de forma, olha. Aí eu estou dizendo respeito ao porco. Então, o porco grunhe. Tem que ter uma concordância com o sujeito, tá? Na hora de flexionar o verbo. E também de acordo com o tempo que eu quero que essa ação ocorra. O porco grunhe, por exemplo, é uma ação que está no presente. Se estivesse no passado, ficaria o porco grunhiu. Se fosse no futuro, ficaria o porco grunhirá, tá? Aí a Emília falou, acho que esse exemplo é uma homenagem ao Marquês de Rabicó. Olha ela aí, paquerando o Marquês. Louca para casar com ele, né? No sítio do Pica-Pau Amarelo, os animais vivem numa felicidade só. Preencha a cruzadinha escrevendo o infinitivo do verbo que representa a voz de cada um desses animais, tá? Então, por exemplo, letrinha A. O passarinho pia. Então, a gente vai conhecer aqui os sons de cada animal. O passarinho pia. Você vem aqui na letrinha A, você vai escrever esse verbo aqui, que está flexionado, porque aqui está dizendo respeito ao passarinho, ele pia. Mas só que você vai colocar esse verbo no infinitivo. Pia, do piado do pássaro, né? Pia é de que verbo? É do verbo piar, tá bom? Então, você vai colocar o verbo aqui no infinitivo, na forma original dele. Mesma coisa vocês vão fazer com os outros. O cachorro late. Qual que é o infinitivo de late? O cavalo relincha. Qual que é o infinitivo de relincha? O leão ruge. Qual que é o infinitivo desse verbo, né? Que está sendo utilizado aqui, ruge. A abelha zune. O sapo coacha. A vaca muge. E o gato mia, tá? Vão colocar todos esses verbos que foram citados aí na forma de infinitivo, na forma original deles. E nós vamos corrigir esses exercícios na segunda-feira, tá, gente? Caprichem bastante. Aqui vocês podem usar letra de forma maiúscula, vai ficar bem bonito. Então é isso, gente. Por hoje é isso, tá bom? Se dediquem bastante, caprichem, que a gente está se encaminhando aí para a fase final, né, das nossas matérias, só que a gente ainda precisa de bastante empenho, tá bom? Para que tudo termine muito bem, tá? Então, dedicação e empenho, pessoal, capricho. Bye, bye e um beijinho da Tro. Tchau, pessoal.